A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. A palavra de Deus nessa noite está em Números, capítulo 12. Nós vamos ler versículos 6 ao versículo 10. Assim nos diz a palavra do Senhor. E disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Tema dessa noite: aquele que tocar em ungido. Ai daquele que tocar em ungido, o escolhido do Senhor. Aquele que toca em vós, toca na menina do meu olho. Vamos nessa noite começar nessa mensagem fazendo menção à vida de Moisés, servo do Senhor, homem de Deus, profeta honrado pelo Senhor, quando a própria palavra de Deus diz: nunca se levantou na terra profeta semelhante a Moisés. Deuteronômio 34, 7, versículo 10, que Deus falava com ele cara a cara. É bom lembrar que Moisés teve uma história interessante. Às vezes você e eu podemos pensar que uma promessa de Deus, uma bênção, às vezes demora, a gente espera, acha que está demorando demais, não é isso? Acontece que nós somos falhos humanos, né? Tudo acontece isso. É bom lembrar que Moisés a história dele foi interessante, foi 40, 40 e 40, 3 40 anos. Período que ele passou primeiro no palácio, depois ele passou no deserto, depois ele voltou para o palácio, quando Deus usou a vida dele para libertar o povo ali do Egito e também durante a caminhada do povo. Então são só 120 anos, para que os últimos 40 fosse ele usado na mão de Deus. Amém? Às vezes, pensamos que a nossa prova está muito longa e queremos reclamar de Deus, não é mesmo? Você pode se surpreender com cada palavra, mas você sabia, meu irmão, que hoje isso pode acontecer com você também. É claro, de forma diferente, pois aquela era uma época diferente, quando a prova de Deus procedia daquela forma, porque naquela época não existia ainda a Bíblia como nós temos hoje. Somos privilegiados, sabia? Temos toda a palavra em nossas mãos. Essa preciosidade em nossas mãos e muitas vezes não damos o devido valor. Então hoje o diferente, existe duas maneiras de Deus falar conosco. E nós muitas vezes deixamos escapar por falta de conhecimento, às vezes por falta às vezes de interesse e às vezes até por temer que Deus requer de nós talvez algo que não queremos fazer. Não é verdade? Deus fala conosco através da Bíblia. Para tanto, precisamos deixar a agitação do dia a dia e acharmos tempo para a leitura, para a meditação e para o estudo das Escrituras. E, em segundo lugar, aparece um pequeno grupo de cristãos atentos para este fato, e que hoje, diferente do Antigo Testamento, Deus fala conosco através de dons espirituais. Sim. Aconteceu no momento do Senhor Jesus Cristo, pelo fato dele também ter sido usado nos dons espirituais, por seu batismo nas águas, por ocasião do batismo nas águas, né? Quando o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Depois vemos o Senhor fala e usa profundamente os apóstolos, manifestando o poder dele através dos dons do Espírito Santo, que são 9, e nós, em ocasião oportuna, estaremos falando, trazendo o ensino sobre os dons do Espírito Santo. E hoje, acreditem, Deus
fazendo conosco, continua falando conosco através dos dons espirituais, em especial os dons de ciências, que significa conhecimento de Deus, e que se manifesta através de sonhos, visões e revelações. Ontem mesmo o Senhor nos mostrava, após o período de comunhão aqui, 2 revelações, e eu não lhe transmiti porque a mensagem foi muito extensa. Então você quer ouvir a voz do Senhor, hoje, quer sentir a presença do Senhor, como tem ocorrido comigo, por aproximadamente 24 horas por dia, então leia bastante a palavra, estude, medite, busque o batismo com o Espírito Santo, se ainda o irmão não tem essa experiência. Quem buscou e foi batizado com o Espírito Santo, e depois ocorre a manifestação dos dons espirituais, vocês também serão revestidos de poder de Deus e poderá ser também um evangelista. Voltando então à experiência de Moisés, ele era tão poderosamente usado nas mãos de Deus, Deus falou tanto com ele que Miriam, a sua irmã, deixou inveja entrar no seu coração e teve a ousadia de tocar em Moisés, o homem de Deus, e por isso Deus a feriu imediatamente de lepra, diz a Bíblia, o texto de Deus no início. Então aqui, amados, cuidado em tocar em ministros do Senhor, pastores, ungidos, presbíteros, evangelistas, missionários, bispos, etc. Um dia, dessa minha colega contou a experiência de uma mulher que duvidou por pouco caso de procedimento, fez pouco caso de um procedimento bíblico, que a colega segue, arrisca para a cura de enfermidade e Deus opera. Olha aí esses sinais, olha aí, a Bíblia diz, esses sinais seguirão aos que creem. Neste canal podemos dizer que aqui pregamos o evangelho genuíno, segundo o pastor Sandro Rocha. E esta mulher, ela duvidou e fez pouco caso desse procedimento. Acabou ocorrendo uma tragédia que por muito pouco viu o dedo do seu filho ser amputado no hospital. Mas voltou a tempo, pediu perdão ao Senhor, misericórdia. A Deus o Senhor não só a perdoou, mas também curou o dedo de sua filha, o seu filho, lhe dando assim um grande livramento. Assim o nome do Senhor foi glorificado na vida da nossa colega, que já havia sido usada por Deus, porque outra pessoa conhecida dessa mulher recebesse uma bênção do Senhor, recebendo um bem que ela estava buscando, e por isso que nós temos falado aqui, repetimos, que nesse canal muitos irão se surpreender, devido ao crescimento grandioso, pois Deus o levantou para abençoar milhares de pessoas no Brasil e no exterior. Amém, amados? Então, a palavra que fica nessa noite qual é? Nós lemos no início, a respeito de Moisés, né? Alerta, ai daquele que tocar em ungido, escolhido do Senhor. Então, por quê? Porque aquele que toca em vós, diz a Bíblia, toca na menina do meu olho, diz o Senhor. Então fica essa palavrinha aí, né? De alerta para todos nós, de nós temermos em tocar naqueles que são escolhidos por Deus para realizar o seu ministério. Amém? Não se esqueça de dar o seu like, que isso é importante para que o nosso vídeo tenha relevância no YouTube, dar o like, dar o joinha, compartilhar os nossos vídeos, por gentileza, e também, se você não é inscrito, se inscreva no canal e Deus vai te abençoar. Também clique no sininho das notificações, porque são todas que você vai receber aí no seu celular, no seu aparelho, todos os nossos vídeos, que já tem grande quantidade. Você pode escolher lá qual deles você quer assistir. Amém? A paz para todos, uma boa noite, que Deus os abençoe.